Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa noite nós estamos reunidos mais uma vez para o nosso estudo bíblico este, da primeira igreja presbiteriana de Saquarema. Eu, reverendo Ubirajara Maciel, estarei aqui com vocês até ao finalzinho desse estudo, né? Às vezes 40 minutos, 50 minutos. E com certeza nós aprenderemos o que a palavra do Senhor diz sobre caráter cristão. E é esse estudo que nós estamos fazendo, baseado no Sermão do Monte. Então, desenvolvendo caráter cristão. E hoje estaremos na parte 3. Lembrando que o primeiro estudo, ele foi uma introdução, foi um estudo introdutório no Sermão do Monte. E depois tivemos mais 2 estudos, parte 1, parte 2, dentro mesmo das bem-aventuranças, e hoje um terceiro. Eu vou fazer uma recapitulação com os irmãos aqui, tá bom? Mas antes, vamos orar, pedir para que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela tua provisão, pelo livramento e principalmente pelo teu amor e pela tua graça. Te peço, Pai, que em nome de Jesus, o teu Santo Espírito, venha iluminar os corações aqui nesta noite, para que assim, ao ouvir a tua palavra, possa, Senhor, aprender e assim colocar em prática tudo o que ela nos ensina. É essa oração que eu faço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, recapitulando, o nosso estudo, ele é do verso 1 e vamos até o verso 11, verso 12, mais ou menos. Mas hoje nós iremos para o verso 9, tá bom? Mas vamos recapitular o nosso estudo bíblico. Nosso estudo bíblico tem o título de Desenvolvendo o Caráter Cristão. São os estudos baseados no Sermão do Monte. E no capítulo 1 falamos que o Sermão do Monte mesmo, ele completo, junto com as bem-aventuranças, ele começa no versículo 1 do capítulo 5 e vai até o verso 29 do capítulo 7. Então o Sermão do Monte, ele abarca o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 até o verso 29. E no primeiro nós falamos qual foi o contexto em que foi pregado esse sermão. Nós vimos que qual era o público-alvo desse sermão, tá? Apesar de ser um sermão do monte e terem um público muito grande ali, o Sermão do Monte, o intuito não era a multidão, eram os discípulos. Por quê? Porque Jesus queria ensinar que os seus discípulos deveriam e devem ainda hoje viver de modo totalmente diferente do mundo. Então ele chega, ele sobe ao monte, ele se assenta, os seus discípulos assentam e a multidão também assenta. Então ele ensina aos seus discípulos e a multidão que está com Jesus também aprende. Mas o intuito de Jesus era ensinar aos seus discípulos que eles deveriam ser diferentes daquele povo, daquele mundo. Lembrando que era um ambiente hostil, um ambiente de injustiça, em que o Império Romano oprimia o povo, as autoridades religiosas oprimiam também o povo. Então Jesus vem e mostra e fala que servir a Deus é totalmente diferente. Ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Então nós falamos, principalmente, que bem-aventurança, o que significava bem-aventurança? Bem-aventurados. Que bem-aventurados significa felizes ou mais que felizes. Então aquela pessoa que é bem-aventurada, ela é mais que feliz. Vendo a palavra lá no original Macários, tá? E essa felicidade, ser mais que feliz, não é uma felicidade aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. Se você quiser acompanhar esses estudos, tá? Ele está no nosso Facebook, no Facebook da igreja. Ele está também no YouTube da igreja, tá bom? Logo depois que nós terminamos a transmissão ao vivo pelo Facebook, nós disponibilizamos no YouTube da igreja e no Instagram da igreja, tá bom? Então, você vai lá, acompanha todos esses estudos, que você vai ter uma noção do que nós estamos falando.
Então, a pessoa que é feliz, que é bem-aventurada, mais que feliz, ela não é mais que feliz aos olhos do mundo, porque o mundo tem a concepção de felicidade diferente da nossa. Porque nós conseguimos desfrutar dessa alegria, dessa felicidade, mesmo estando doente, mesmo estando desempregado. E o mundo não consegue entender isso. Como que uma pessoa desempregada, como que uma pessoa em cima de um leito consegue ser feliz? Porque essa felicidade, ser mais que feliz, não é aos olhos do mundo, é aos olhos de Deus. É de saber que Ele está do nosso lado, mesmo nesses momentos terríveis da vida, que todo mundo passa. Existem momentos na vida que nós estamos numa estrada, estamos no alto de uma montanha e de lá nós conseguimos enxergar toda a beleza do campo. Conseguimos enxergar as nuvens, o arco-íris, mas vai ter momento que nós desceremos essa estrada e estaremos num vale escuro. Mas nos dois momentos, em cima da montanha, ao contemplar o belo, ou lá embaixo no vale, ao contemplar, a escuridão, Deus está conosco. Por isso nós somos mais que felizes. E essa felicidade não reside no coração. Ela reside no coração, perdão. Ela não reside externamente, mas é no coração. Por isso que nós somos alegres. Uns reconhecem, eu falei nesse estudo, que teve um autor antigo que falou que conhecia os ateus pela sua amargura e os cristãos pela sua alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a felicidade ela não se baseia naquilo que nós temos, mas naquilo que nós somos. Essa felicidade não reside naquilo que nós temos, mas naquilo que nós somos. Até porque você, conhecendo a mordomia cristã, você vai saber que nós não temos nada. A família, o emprego, a saúde, a casa não é nossa, pertence a Deus. Ele nos colocou como administradores e um dia Ele pedirá conta disso. Por isso que nós somos mais que felizes, porque a nossa felicidade não reside no que nós possuímos, se é que possuímos algo, mas no que nós somos. E o que nós somos? O que você é? Lavado e remido no sangue do Cordeiro, amigo de Deus. Isso que nós somos. Então nós vimos o que era bem-aventurança. E eu me lembro que eu falei lá sobre tem pessoas que são felizes por causa da sua reputação. E eu coloquei lá que reputação se ganha ou se perde em um momento. Agora, o caráter é totalmente diferente, porque o caráter se constrói através de uma vida. O caráter se constrói através de uma vida. Então, vimos no estudo 2, tá? Ou no estudo 1, no segundo estudo, mas que era a parte 1. Falamos lá de Mateus, capítulo 5, do verso 3 ao verso 5. Nós falamos sobre o que é ser feliz os humildes de espírito. Felizes os humildes de espírito. E eu falei que Jesus usa uma palavra lá no original para pobre, que descreve o quê? Uma pobreza total ou mendicância. E foi muito interessante porque quando nós descobrimos que quando Jesus fala bem-aventurados os humildes de espírito, está falando bem-aventurados aqueles que têm uma pobreza total de espírito, ou aqueles que são mendigos espiritualmente. Por que mendigos? Por que mendigo? Porque a pessoa que está sempre mendigando depende sempre do favor de alguém. Sempre do favor de alguém. E quando Jesus usa essa palavra, é para mostrar que nós somos sempre dependentes do favor de Deus. Somos dependentes do favor de Deus. Nós falamos também que feliz é aquela pessoa que se conscientiza e se convence da sua miséria espiritual. Dependemos sempre do favor de Deus.
diante da nossa miséria espiritual. Apesar de muitos se acharem super-homens ou super-mulheres, não somos. Não somos. Por isso que nós devemos sempre buscar ser humildes de espírito e reconhecer que dependemos do favor de Deus constantemente, diariamente. Depois nós vimos felizes os que choram. E muitas pessoas não conseguem entender como feliz o que chora. Se chora, é feliz? Tem como chorar de felicidade? Tem pessoas que choram de felicidade. E tem como ser feliz chorando? Então existe essas indagações em relação a esse texto que muitas pessoas não conseguem entender. Porque Jesus fala que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E as pessoas acham que é apenas chorar. É chorar, ir no culto, chorar. Às vezes porque um louvor tocou fundo no coração. Nós somos seres sentimentais, emocionais. Não existe essa separação de cristão, tirar toda a sua parte emocional. Não existe. Nosso culto é racional, mas nós somos também emocionais. Não significa chorar no culto e porque Deus vai consolar, não. É bem mais profundo. Porque Jesus, quando fala bem-aventurados que choram, ele usa um termo que significa pranto ou choro. E esse pranto ou choro é um pranto e choro como de um luto provocado, de um choro provocado pela morte de uma pessoa muito querida, muito próximo, um parente muito próximo ou um amigo muito querido. Você já passou por essa situação de alguém da sua família ou alguém muito próximo de você falecer e você sentir uma tristeza profunda e ter um choro, aquele choro que não para, que vem de dentro? Jesus, quando fala bem-aventurados que choram, é nesse sentido. Mas que tristeza é essa? É uma tristeza que brota do coração, tá? E afeta a pessoa por inteiro e acaba se manifestando através da lágrima. Mas que lágrimas? O que faz essas lágrimas saírem? Aí sim, entraremos no porquê do chorar. Jesus, quando fala bem-aventurados que choram, é chorar por causa de quê? Da nossa incapacidade espiritual e chorar pelos nossos pecados. Pela nossa incapacidade espiritual. De saber que não conseguimos dar um passo sequer sem o auxílio do Senhor. E eu louvo ao nome do Senhor por isso. Porque eu dependo dele para caminhar. Eu dependo dele para sobreviver. Chorar pela minha e também chorar pelos meus pecados, chorar pelos nossos pecados. E às vezes nós vivemos uma fantasia de que o nosso pecado ele não afeta nada. É só pecar, fechar os olhos e falar: Senhor, perdoa, que acabou. E não é. Para Deus não existe gradação de pecados. Pecado é pecado. Seja uma mentirinha ou seja um homicídio. Para Deus é a mesma coisa, é pecado. É chorar pelos nossos pecados. E quanto tempo você não chora pelo seu pecado? Há quanto tempo o seu pecado? Há quanto tempo que você não para, não reflete sobre as suas atitudes, sobre o que tem desagradado ao Senhor? Chorar pelos pecados é isso. E na época que nós falamos sobre essa parte desse estudo, nós falamos como exemplo Salmo 51, verso 4,
Isaías 6,5 e Romanos 7, verso 24. Mas não só chorar pelos nossos pecados, pela nossa incapacidade espiritual, mas também chorar pelos pecados dos nossos irmãos. E não ficar apontando o dedo para o pecado do irmão. Porque nós somos pecadores também. A palavra de Deus diz isso. Todos pecaram. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Chorar pelo pecado do meu irmão, porque ele não conseguiu. Infelizmente não conseguiu, ele caiu. E ao invés de acusar, de apontar o dedo, é segurar na mão e chorar com ele. Lembra o que o Senhor nos ensinou? Chorar com os que choram. E quantos pelo caminho nós deixamos chorando sozinho? Quantos? Quantos nós apontamos o dedo, ao invés de erguermos as mãos e ajudá-lo a levantar e a caminhar? Por isso, devemos chorar também pelo pecado do nosso irmão, mas também pelo mal que prevalece no mundo e que traz tanta desgraça. É chorar pelo que acontece na Europa, que acontece na Ásia, na América, na África, pela desgraça do mundo. Vivemos um momento de desgraça mundial, que é a pandemia do Covid-19. Quantas pessoas têm morrido? Quantas pessoas têm passado necessidade por causa dessa pandemia? E por estarmos na nossa casa, no nossa zona de conforto, porque nós temos água, casa, comida, achamos que está tudo bem. Mas quantas vezes nós não fechamos nossos olhos e choramos, porque nesse momento existem pessoas que não têm o que comer por causa dessa pandemia? Quantos ficaram desempregados hoje, no dia de hoje? Quantos baixaram o hospital? Quantos foram a óbito? É chorar também pela desgraça que acontece no mundo e pelo mal que afeta todo mundo. Então essa tristeza, que nos faz chorar diante de Deus, ela é recompensada pelo consolo celestial. Quando nós choramos diante de Deus, nós recebemos esse consolo através do Senhor. E Jesus, ele é o consolo para todos os que choram. É ele que nos consola. Vimos também felizes os mansos, está lá no verso 5. Ou mais que felizes os mansos. E a palavra manso significa gentil, lá no original. Gentil, uma pessoa humilde, atenciosa, cortês. Então os mansos são aqueles que se humilham e se quebrantam diante de Deus, reconhecendo a sua total dependência. E isso reflete em gentileza para com as pessoas. Talvez você lembre que eu falei que quanto mais nós nos parecemos com Deus, mais nós somos iguais a Ele. É ter a mesma atitude de Jesus. Ser gentil como Jesus. E quanto mais nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos Deus como nosso Senhor, a nossa atitude com o nosso próximo é totalmente modificada. E as pessoas falam: quê? Esse irmão, essa irmã, que só olhava para as pessoas de cara feia, dava resposta mal criada, agora não reconheço. Só saem palavras doces da boca. Isso é porque reconheceu que depende do Senhor. Aí nós fomos para a parte 2 do nosso estudo. Estou fazendo uma recapitulação. E lá na parte 2, tá? Pegamos o texto de Mateus 5, do verso 6 ao verso 8. Tá bom? Do verso 6 ao verso 8, não vamos ler. Tá bom? Então eu faço mais uma vez o convite. Você que quer pegar todo esse estudo,
dá um pulinho lá no nosso Face, dê uma garimpada aí que você vai achar no meio das devocionais, vai achar os estudos bíblicos, tá bom? E você vai ver todo esse estudo na íntegra, todos esses estudos, tá bom? Aí se você quiser também ir lá no Facebook, talvez no YouTube, perdão, talvez seja até um pouco mais fácil você localizar os estudos, vai lá no YouTube da igreja, porque sempre após o estudo bíblico ou das devocionais, eu disponibilizo lá. Nós ainda não temos pessoas suficientes, 1000 inscritos, para poder fazer também online, ao vivo, tá? Nosso estudo, as nossas devocionais no YouTube. Então o que eu faço? Eu faço no Facebook e depois eu disponibilizo no YouTube e no Instagram da igreja. Também está lá no Instagram da igreja, tá bom? Depois eu vou colocar os endereços aí no Facebook, tá bom? Então, nós vimos que na parte 2 do nosso estudo, que pegamos do verso 6 ao verso 8, aí falamos sobre mais que felizes os famintos e sedentos de justiça. E nós falamos sobre a expressão ter fome e sede de justiça, ou ter fome e sede, revela o quê? Uma necessidade, ou uma fome espiritual, não uma fome material. E fomos lá em Isaías capítulo 55, verso 1, verso 2, que fala sobre o convite da graça. Então nós vimos que ter fome e sede não é uma fome material, uma fome de pão, uma sede de água, mas é uma fome espiritual. Então trata-se o quê? Do apetite, não por esse alimento material, mas espiritual. É fome e sede por comida e bebida celestial. Tá, pastor, mas que fome e bebida é? Que comida e bebida é essa espiritual, celestial? É Jesus. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus é a água viva. Jesus é o pão que nos alimenta. Jesus é a água viva que mata a nossa sede. Então nós vimos que felizes é esses que têm essa fome, essa sede por Jesus, e por ter Jesus, eles serão fartados. E serão o quê? Farão justiça. O cristão, ele nunca está desacompanhado da justiça. Se você conhece algum cristão que comete injustiça, ele não é cristão. Ele apenas é frequentador de igreja. Porque não tem como separar também o cristão, aquele que é regenerado por Cristo, da justiça. É consequência. Ser justo é consequência da salvação. Nós vimos também felizes os misericordiosos. Então a palavra misericórdia descreve o quê? O que Deus sente em seu coração por nós miseráveis pecadores. Nós vimos que misericórdia tem a mesma conotação de empatia, de sentir o que o outro sente, de ver o que o outro vê, é sentir na pele. E felizes os misericordiosos, essa misericórdia está falando do que Deus, ele sentiu. Quando lá na graça ele olhou e viu que precisávamos de um Salvador. Que nós, por conta própria, por mérito nosso, não conseguiríamos. Então, ao ver a nossa miséria e sentir que nós não teríamos a salvação, ele envia Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Aí nós falamos a diferença de graça e de misericórdia. E eu falei que dar o que não se merece, isto é graça. Dar o que não se merece, isto é graça. E não dar o que se merece, é misericórdia. Mas como? Não dar o que se merece. O que merecíamos, irmãos. Nós já falamos sobre isso e constantemente nós falamos. Não merecíamos a vida eterna, não merecíamos a salvação, mas Cristo Jesus veio, se entregou para que hoje tivéssemos direito à vida eterna e à salvação. Isso é graça. Recebemos o que não merecíamos. Misericórdia é não dar o que se merece. Deus, quando ele nos viu
pecadores. Ele viu que merecíamos a ira eterna. E por causa de Cristo Jesus, por causa da justificação, ele agora nos olha e vê que tudo aquilo que estava sobre nós, a ira eterna, foi imputada a Cristo. E por isso, não recebemos a ira eterna, não iremos para o inferno, por causa da misericórdia de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, nós vimos que os misericordiosos é aquele que sente, que vê o que o outro passa. Por isso que ele fala, aqueles que sentem, bem-aventurados e misericordiosos, mais que felizes aqueles que sentem, que veem o que o outro está sentindo, que o outro está passando, esses alcançarão a misericórdia. Aí mais à frente nós vimos, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E vimos que por causa da presença do pecado, o nosso coração ele é corrupto, conforme Jeremias capítulo 17, verso 9. E Jesus disse que é do coração que procedem o quê? Todas as maldades e sujeiras. Está em Marcos capítulo 7, verso 20 a 23. Por isso que o coração precisa ser purificado. Precisa dessa purificação. E vimos que sem a santificação e a pureza no coração, não poderemos ver ou ter comunhão com Deus, conforme Hebreus capítulo 12, verso 14. Então precisamos ter um coração limpo. Por isso que devemos buscar diariamente a nossa santificação, sem a qual não veremos a Deus. Chegamos na parte 3, que é o nosso estudo de hoje. Está lá no verso 9 de Mateus 5, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nós podemos ver que o homem é um ser em conflito. O homem sempre está em conflito. O homem ele está em guerra com Deus, ele está em guerra consigo mesmo, e ele está em guerra com o próximo, ele está em guerra com a natureza. O homem está em guerra direta. É um homem que está sempre em conflito. Então, não temos paz em lugar nenhum, porque não temos paz conosco, no nosso coração. E a pessoa que não tem a paz no coração, ela não tem paz em lugar nenhum. Não tem. Talvez você já tenha passado por situações em que cedo, quem já pegou o trem lotado, o ônibus lotado, cedo, 6 horas, 5h30 da manhã, 5 horas, e você vê que às vezes tem aquela pessoa mal-humorada, que sai dando cotovelada em todo mundo. Você olha e fala o quê? Essa já acordou querendo problema. Mas por quê? Porque essa pessoa não tem paz com ela mesma. Não tem paz com ela mesma, não tem paz no coração. Por isso os homens estão em conflito sempre uns com os outros. Aí não temos a capacidade de conviver bem uns com os outros por causa disso, por falta de paz no coração. Por isso que existem dissoluções de famílias, existe discórdia nas escolas. O homem não tem paz consigo mesmo, por isso o mundo ao seu redor está mergulhado no caos. O homem é um ser em caos. Aí Jesus, quando vem, Jesus coloca ordem nesse caos. Ele arruma o caos no coração e na vida do homem. Sem a paz, a sociedade ela se desintegra, a família ela acaba se arrebentando, a igreja perde a comunhão. Não só perde a comunhão, mas ela fica estagnada, parada. Sem a paz, as denominações começam a se engalfinhar em batalhas intermináveis. Isso tudo por causa da falta de paz no coração. O problema nosso, que nos assusta hoje, o que tira a paz de todo mundo, é a falta de segurança. Falta de segurança. Seja a segurança pública, de poder andar na rua sem ser assaltado, poder dormir sem que alguém entre na sua casa. Falta de segurança
econômica, não saber se amanhã vai estar empregado, falta de segurança na saúde, não ter paz no coração de ficar doente e chegar numa unidade de saúde e ser atendido. Então fica sempre pedindo a Deus para que não fique doente. Isso acaba tirando a paz do coração. Então o nosso semelhante, diante disso tudo, acaba sendo nossa maior ameaça. Aqueles que deveriam ser o nosso esteio, nosso ajudador, acaba sendo ameaça. Mas qual o significado, então, de pacificador, ter paz? Então a gente precisa, primeiro, eliminar algumas concepções erradas do que é ter paz, do que é ser pacificador. Primeiro, alguém que é apaziguador por natureza não se encaixa na descrição do que Jesus fala. Não se encaixa. Porque existem muitas pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para não entrar em conflito. Mas não são em momento nenhum o que Jesus está falando. Apaziguador, aquele que do deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Isso não é pacificador. Porque as pessoas às vezes evitam entrar em conflito. E às vezes a pessoa se acha pacificadora. Isso não é. Não é. Um pacificador não é um fraco ou um covarde que foge da batalha por medo. Tem medo de conflitar. Lembrando que você conflitar dentro da sua razão, do modo cristão, é diferente. É diferente. Porque você vai entrar, vai conflitar mediante as escrituras e vai mostrar, sem brigar, sem ir aos fatos, conforme se dizem, e vai mostrar que aquele questionamento está errado ou está certo. Isso é conflito. E você não entrar num conflito não significa que você é um apaziguador. Você é um pacificador. Então, assim, pacificar não significa eliminar todos os conflitos. Haverá momento que você vai ter que entrar no conflito. Mas todas as suas ponderações e questionamentos serão bíblicas. Mas você fugir sempre de conflito não significa que você é um pacificador. Você ser aquela pessoa do deixa para lá, deixa disso, não significa que você é um pacificador. Então, Jesus, ele lá em Mateus, capítulo 10, verso 34, verso 36, vamos abrir lá. Mateus, capítulo 10. Já estamos em Mateus mesmo, só ir um pouquinho mais à frente. Verso 34 a 36, Jesus fala sobre o quê? Fala assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É o conflito. E tal declaração não contradiz essa sétima bem-aventurança dos pacificadores. Quer ver? Lá em Romanos, capítulo 12, verso 18. Vamos ver o que Paulo fala. Paulo faz uma declaração que harmoniza com o que Jesus diz. Tá? Romanos, capítulo 12, verso 18. Diz assim, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Novamente. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nem sempre depende de nós, mas a paz deve ser motivo de nossos esforços, continuamente. Devemos buscar a paz continuamente. Então, com respeito ao significado preciso de pacificador, precisamos primeiro enfatizar que estamos falando de uma obra divina. Não é uma obra humana, mas é uma obra divina. É um trabalho do Espírito Santo no nosso interior. E é por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus.
Ninguém pode ser um pacificador se primeiro não tiver experimentado a paz em si mesmo. E só quem pode dar essa paz é Jesus Cristo. Não existe outro modo. Somente Jesus Cristo pode trazer a paz ao nosso coração. Tira o caos do nosso coração e coloca em ordem. Traz a paz, a harmonia. Isso é a reconciliação com Deus, que só foi tornada possível para nós pela cruz de Jesus Cristo. Através da cruz de Jesus Cristo, nós temos reconciliação pelos méritos de Cristo. Através da cruz, nós temos reconciliação com Deus. Lembra que nós falamos que éramos inimigos de Deus por causa do pecado lá em Adão, no Éden? Rompeu-se essa amizade entre Deus e o homem. E Jesus Cristo veio e reconciliou, trouxe novamente a conciliação entre o homem e Deus que havia se perdido no Éden. Então a pessoa que reconhece que foi reconciliada através da cruz de Jesus Cristo, ela tem paz no coração. E somente quem já experimentou a paz com Deus pode viver em paz com os homens. Somente a pessoa que experimenta essa paz com Deus consegue viver em paz com os homens. Mas não é uma paz falsa, forçada pelas circunstâncias. Nem uma paz que passa por cima de princípios. Não é levantar uma bandeira branca, colocar uma blusa branca e sair por aí, fazer passeatas. Não é isso. Trata-se de uma paz real que nasce de onde? De um coração transformado. E um coração desejoso de viver de forma íntegra e obediente ao Senhor. Então, um coração transformado que deseja viver de uma forma íntegra e obediente ao Senhor, experimenta essa paz real. Qual é a paz que você tem experimentado no seu coração? Como você tem vivenciado essa paz na sua vida? Se você reconhece que somente pela cruz, pelos méritos de Cristo, você consegue ter paz com Deus, já é o primeiro caminho. Agora, se você não tem essa concepção no coração, saiba que o Deus da paz, ele pode trazer essa paz que excede todo entendimento ao seu coração nessa noite. Que ele pode modificar o seu coração e dar um coração pacificador. Mas para isso existe um custo. Não é fácil. Não é fácil. E ser pacificador não é simples. E o custo não é baixo. Então, para que a paz se instale, é necessário que alguma das partes em conflito abra mão de suas reivindicações. É o famoso dar o braço a torcer. E nós, seres humanos, não gostamos de dar o braço a torcer. Queremos sempre ter a razão. Isso tudo é fruto lá do Éden. O homem, por ser o cabeça, ele come do fruto e quando é questionado por Deus, o que ele faz? Ele não dá o braço a torcer. Ele não fala, sim Deus, eu errei. Eu comi e por ser o cabeça da criação, eu agora vou sofrer todas as consequências da desobediência. Não, o que ele fez? Eu estou certo, ela está errada. E coloca a culpa na mulher. E a mulher também não dá o braço a torcer e joga a culpa na serpente. E nós reproduzimos essas atitudes até hoje. E serão reproduzidas pela humanidade até a volta do Cordeiro. Mas é necessário, para que haja paz, que uma das partes ceda, reconheça o seu erro
Abra mão de todas as suas reivindicações. Se os dois lados continuarem insistindo em ser completamente atendidos, jamais haverá acordo. Jamais haverá acordo. Existe um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Então, se ninguém abrir mão das suas reivindicações por completo, nunca haverá um acordo. Então não é nada fácil. Em nenhum momento o Senhor Jesus disse que seria fácil. Nós que colocamos essa figura na cabeça de que será fácil, não é. Abrir mão, reconhecer que está errado, ou mesmo estando certo, abrir mão por causa da paz, é difícil. E as pessoas não estão dispostas a perder. Quem está disposto a perder? Ninguém. Então o pacificador deve abrir mão de seus direitos. Eu costumo sempre falar, é sofrer a injustiça, mas não cometer a injustiça. Nunca. Este pode ser necessário para que a paz se instale. Vamos lá em João. João, capítulo 12, verso 25. João, capítulo 12, verso 25 diz assim, ó: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então o pacificador consegue pagar o preço porque tem uma visão diferente do mundo. E quando eu falo pagar o preço, não estou falando da questão da salvação, não. Tá? Pagar o preço, estou falando aqui em relação a ceder. Não é igual muitas pessoas cantam por aí que tem que pagar o preço, não. Jesus já pagou o preço na cruz para que nós hoje fôssemos salvos. Esse pagar o preço é ceder em relação à paz. Então, assim, o pacificador ele só consegue pagar esse preço para ter essa paz com seu irmão, com seu próximo, porque tem uma visão diferente do mundo. Então, para quem não nasceu de novo, toda a esperança se reduz a esta vida. Por isso não quer perder nada. Não quer perder nem no par ou ímpar. Vamos ver um exemplo disso. Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios, verso 15, verso 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o que Paulo fala. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso que aquele que nasce de novo, a esperança dele não se resume a esta vida. Está na pátria celeste. E aquele que não nasceu de novo, ele nunca vai ceder para que haja paz. Por isso que nós vemos guerras ao redor do mundo, porque essas pessoas não querem ceder, não querem reconhecer o seu erro. Por isso que um joga bomba no outro, porque sempre um está mais certo que o outro. Mas aquele que nasceu de novo, teve um encontro com Cristo, ele reconhece que a nossa esperança não se resume a essa terra. Por isso que nós cedemos. Reconhecemos que estamos errados para ter a paz com o nosso próximo. Porque o pacificador, ele anela, ele anseia pela vida eterna, não esta vida. Aquele que é pacificador sabe que a pátria é celestial. Somos peregrinos nessa terra. É por isso que ele consegue pagar esse preço de ceder, de reconhecer, muitas vezes abrindo mão dos seus próprios direitos. Esse é o comportamento do cristão. Não uma paz a qualquer custo, mas também não sem custo. Porque muitas vezes, para que haja paz, o cristão sofrerá injustiça. Mas a paz vai reinar. Porque o Deus da paz reina no coração
do cristão e sabe que existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Se a gente for olhar, nós vamos ver que Jesus Cristo foi o maior pacificador que já existiu. E quem imitá-lo nessa prática será chamado filho de Deus. Olha a recompensa. Bem-aventurados, ou mais que felizes, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador, conforme Hebreus capítulo 13, verso 20, é ser o imitador do Deus da paz. Então a paz que reina no nosso coração, ele é fruto do Deus da paz. Então, ao enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados, ele praticou um ato decisivo em prol da paz. Lembra que eu falei sobre a reconciliação? Onde havia essa animosidade por causa do pecado em Adão, em Cristo Jesus foi apaziguado. Então, Deus, ao enviar Jesus para morrer do nosso lugar, nos tornar justos, ele trouxe a paz. Agora temos paz com Deus. Então a recompensa é ser mais que feliz. E para o pacificador não é só apenas ser mais que feliz, mas também ser filho de Deus. Desenvolvendo o caráter cristão. Nós vimos até agora como desenvolver o nosso caráter cristão. Você quer conhecer, quer que as pessoas olhem para você e reconheçam que você é um cristão, é uma pessoa lavada e remida? Não precisa você colocar camisa escrita Jesus salva, Jesus te ama. Não significa você ter um determinado estilo de vestimenta ou jargão evangélico. Apenas cumpra o que a palavra de Deus diz, o que o próprio Senhor nos ensinou. O que ele ensinou aos seus discípulos lá e o que ele tem ensinado aos seus discípulos hoje, que somos nós. Aí, através das nossas atitudes, o mundo verá a quem servimos. Qual tem sido a sua atitude perante o mundo? Eu costumo sempre falar também que o mundo não lê Bíblia. Não adianta, o mundo não vai ler esse livro. Mas o mundo vai ler a sua vida. As suas atitudes. Quais têm sido? Será que você pode falar que tem sido essas atitudes referentes ao caráter cristão mediante o Sermão do Monte? Que você venha a pensar e a buscar cada vez mais ser parecido com Jesus Cristo, sabendo que iremos pecar, iremos cair, porque nós somos homens, nós somos pecadores. Mas reconhecendo que necessitamos do favor de Deus constantemente. Por isso eu te convido nesse momento a você fechar os seus olhos para que nós falemos com o Senhor nesse momento. Pai Santo, Pai de amor, mais uma vez te agradeço, Pai, pela tua palavra, santa palavra, que ao mesmo tempo que conforta o nosso coração, traz um confronto, mas um confronto santo, um confronto para que nós possamos melhorar as nossas atitudes, melhorar o nosso relacionamento com o Senhor e também com o próximo. Palavra esta que nos traz vida e vida em abundância. Palavra esta que nos alimenta, que sacia o nosso coração. Te peço que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a cada dia a desenvolvermos, ó Pai, um caráter cristão. Um caráter que o mundo possa olhar, mas não ver. Eu
pastor do Birajara, nem os meus irmãos, mas que possam ver através de Cristo Jesus, que possam ver a tua glória. Que as pessoas possam ver transformação na nossa vida e assim serem impactados pelo poder do Evangelho. Te peço que o Senhor abençoe aos meus irmãos que estão assistindo agora, que o Senhor não só o abençoe, mas também abençoe a todos os seus familiares. Te peço que o Senhor continue derramando das suas bênçãos, seu amor, da sua graça sobre eles. Também te peço pela sua proteção sobre a vida de cada um, Senhor, livrando do Covid-19 e de qualquer outra doença, Pai. Te peço que o Senhor dê uma noite abençoada. E desde já te entrego o dia de amanhã em tuas mãos, porque eu sei que o Senhor estará à frente de tudo. Porque o Senhor é o Deus da nossa provisão. Essa oração eu faço no nome doce e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu agradeço você que tem nos acompanhado. Hoje temos a presença do nosso irmão e amigo, reverendo Marcelo Valadão. Um abraço, meu amigo, que Deus te abençoe. Fomos contemporâneos lá no seminário. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família e seu ministério. E também os nossos irmãos que todo dia estão conosco. Aqui, nosso irmão diácono Carlos, nossa irmã Desilene, a minha sogra Bernadette, a Cláudia e outros irmãos que sempre têm nos acompanhado. Tá bom? Então, esta foi o nosso estudo bíblico sobre desenvolvendo o caráter cristão da primeira igreja presbiteriana de Saquarema. E eu te convido amanhã, novamente às 20 horas. Nós estaremos aqui para a nossa devocional. As nossas devocionais, ela dura em torno de 10 a 15 minutos no máximo. É uma devocional breve, mas todo dia nós somos alimentados pela santa palavra de Deus. Que assim o Senhor abençoe e guarde a você e a sua família. Fique com Deus.